Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Boa noite e bem-vindas a mais uma etapa do projeto Fortalecendo o Futuro.
Capacitação para prefeitas, vice-prefeitas e secretárias municipais, progressistas. A nossa live de hoje, estratégias de comunicação. O Movimento Mulheres Progressistas agradece a presença de todas, em nome da presidente nacional, deputada federal Iracema Portela, e do presidente em exercício do Progressistas, deputado federal André Fufuca. Para isso, convidamos hoje Silvio Barros, engenheiro civil pela Universidade Estadual de Maringá, especializado em engenharia sanitária, atua como consultor, mentor, palestrante nas áreas de desenvolvimento territorial, desenvolvimento setorial, sustentabilidade e gestão pública, através de sua empresa Solução Consultoria desde 1999. No setor público, atuou de diversas formas. Em 2018, foi secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná. Anteriormente, foi secretário de Estado de Turismo no Amazonas e no Paraná. Foi prefeito de Maringá por 2 gestões, quando implementou uma inovadora parceria com a sociedade civil organizada no planejamento e na administração da cidade, e ganhou alguns prêmios. Trabalhou 15 anos na Amazônia com o desenvolvimento de produtos e destinos de turismo sustentável, tendo atuado nesta área em vários países e estados do Brasil. Não se esqueçam, todas as quartas-feiras, às 19h30, com transmissão pelo Facebook, teremos a capacitação para prefeitas, vice-prefeitas e secretárias municipais progressistas. Essa é mais uma ação do Movimento Mulheres Progressistas Nacional e do Progressistas, na busca constante de colaborar com a gestão municipal de nossas mulheres progressistas, bem como estimular o crescimento da participação das mulheres na política e estimular o lançamento de candidatas em todo o país. A nossa ideia é inspirar mulheres e aumentar a representatividade feminina a cada eleição. Boa noite, Silvio. Boa noite, é um prazer a gente estar aqui de novo com vocês. Boa noite, Ellen, obrigado pelo convite do partido e da Fundação Milton Campos para poder compartilhar um pouquinho com as nossas prefeitas, vice-prefeitas, secretárias, vereadoras, a posição e a ideia progressista de gestão municipal. Eu queria dar só um aviso para quem está nos assistindo, que nós vamos enviar, a partir de amanhã, nós vamos começar a enviar o link de todas as lives no e-mail e no WhatsApp. Então, quem quiser deixar o e-mail ou o WhatsApp ali nos comentários, no chat, pode deixar, que a gente vai anotar, vai fazer um cadastro e a gente vai começar a enviar as que nós já tivemos e daqui para frente. Vamos começar então, Silvio? Vamos lá. Muito bem. Boa noite, mulheres progressistas. A nossa conversa de hoje é sobre estratégia de comunicação. E eu queria já começar pedindo, por favor, a vocês, principalmente as prefeitas e as vereadoras, que, por favor, descartem por completo qualquer conversa, qualquer pressão no sentido de cortar, eliminar ou reduzir a verba de comunicação da prefeitura. Os recursos que normalmente se denominam de publicidade, propaganda, e aí tem uma pressão muito grande. Eu fui candidato a prefeito, eu fui prefeito, eu sei que há uma pressão enorme por parte da sociedade, por parte de adversários políticos, da imprensa não, mas da maioria dos políticos e dos adversários, de que a gente deve cortar o dinheiro da publicidade, da propaganda, para aplicar em outras coisas mais importantes. E o que eu quero conversar com vocês hoje é que isso não deve ser feito. Se os recursos que vocês têm estão dentro dos limites estabelecidos pela lei, mantenham esses recursos, porque a prefeitura é um órgão de prestação de serviços. Nós, gestores, somos servidores da população, nós administramos o dinheiro da população, dos contribuintes, das empresas, e nós temos obrigação de prestar contas. E a prestação de contas
deve ser permanente. E a maneira da gente se comunicar com a população, a maneira da gente conversar com as pessoas, mostrar aquilo que está sendo feito e, principalmente, envolver a população no processo de administração conjunta da cidade, é feito através da comunicação. Se a gente não tiver recurso para isso, nós vamos falhar na comunicação. E, às vezes, por não saberem das coisas que estão sendo feitas, as pessoas acabarão dificultando a nossa possibilidade de prestar os melhores serviços. Então, é uma armadilha. Esse negócio de cortar dinheiro da publicidade para fazer obras mais importantes é uma armadilha. E eu pretendo hoje, nesse bate-papo que nós vamos ter aqui, mostrar e comprovar para vocês por que é tão importante o recurso que a gente tem para fazer comunicação. E uma outra coisa muito importante, a legislação estabelece, e a legislação é muito rigorosa com isso, ela é muito específica, a fórmula para a gente contratar uma agência de publicidade, uma agência de comunicação, que vai construir este relacionamento através dos veículos de comunicação. As coisas mudaram muito. Cidades que não tinham emissora de televisão, só tinham emissora de rádio, elas se sentiam um pouco prejudicadas, porque as pessoas estão no seu município assistindo a propaganda de outra cidade e fazendo comparações. Agora, nós temos que reconhecer que o canal de comunicação que as pessoas mais usam e que é mais adequado para a prefeitura se comunicar com os cidadãos é a internet. Ele funciona melhor do que o rádio, ele funciona melhor do que a televisão. O rádio ainda está disponível em quase todas as cidades. Pequenas, médias, nós sempre teremos emissoras de rádio. Essa é uma ferramenta importante para ser utilizada, porque em muitos lugares ainda tem bastante audiência. Jornais impressos hoje estão desaparecendo. Em grande parte das cidades está se tornando digital, ou seja, passou para o canal, o meio de comunicação, internet. Então, nós precisamos saber como usar isso. E aí, uma agência de publicidade é extremamente importante, desde que ela compreenda com clareza as necessidades da administração, as necessidades do município e como isto vai ser alcançado. Eu alerto para isso porque muitas agências, às vezes, concorrem nos editais, nas licitações, em várias cidades, e elas fazem um negócio meio copia e cola, meio pacote fechado. O que fazem para uma cidade, só trocam o nome e tal, e apresentam em outra. Pode até ser que dê certo, quem sou eu para questionar isso? Mas o que eu posso dizer a vocês é que, no nosso caso, nós construímos uma estratégia de comunicação absolutamente customizada para a nossa realidade, para aquilo que a gente precisava alcançar e para os cidadãos que vivem na nossa cidade, conforme as circunstâncias vão acontecendo. Então, é uma coisa muito dinâmica, é algo que precisa ser acompanhado com muito cuidado e muita atenção. Eu mesmo não sou da área de comunicação, mas entendo o valor que a comunicação teve na nossa administração, e eu despachava na agência de comunicação da prefeitura, pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma tarde eu dedicava para ir despachar lá na agência, para eu poder acompanhar tudo, discutir, debater com a equipe de criação e ter certeza de que aquilo que nós precisávamos comunicar, aquilo que a gente precisava estabelecer um canal de compreensão por parte dos cidadãos, estaria sendo feito de maneira adequada. E eu vou ter oportunidade de mostrar para vocês aqui algumas coisas que a gente fez nesse sentido. Então, primeiro lembrete, verba de comunicação é sagrada. Disso não se abre mão. Até porque, quando muitas vezes a população pressiona os adversários e o prefeito fica sem o recurso da comunicação,
aí ele toma mais paulada ainda dos meios de comunicação, porque eles não recebem, né? Eles não têm a receita da prefeitura, então o prejuízo é praticamente total. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas aqui para nós podermos ir adiante nesse assunto. Está compartilhado aí, Ellen? Tá sim, Silvio, pode seguir. Ok, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre essa situação aí. Eu uso isso como referência porque, para mim, foi o caso mais emblemático que eu já conheci no mundo até hoje. Vocês estão vendo uma foto do centro da cidade de Boston, antes e depois de uma obra que foi denominada O Grande Buraco. O nome dessa obra foi The Big Dig, que, traduzido em português, significa exatamente isso, o grande buraco. Por que buraco? Como vocês podem ver na foto aí à sua esquerda, o sistema viário do centro da cidade de Boston era muito complexo, uma cidade com muitos carros, com muito movimento, tinha esses mega viadutos, esse tipo minhocão, um sistema viário bem complexo, não tinha espaço nem para as pessoas andarem direito. Tudo isso que vocês estão vendo na foto do lado esquerdo está hoje no subterrâneo da foto do lado direito. Eles demoliram tudo isso, abriram um enorme buraco e passaram isso para túneis subterrâneos. Uma das coisas que eu até estranhei é que nesses túneis subterrâneos tem até semáforo, tem cruzamento lá embaixo, com semáforo e tudo. Então, o que eu queria que vocês imaginassem é o seguinte: dá uma olhada nisso aí e pensa se não ficou melhor. Se o que foi construído no lugar desses viadutos não melhorou o alto astral, a autoestima, a qualidade de vida da cidade. É evidente que ficou melhor, né, gente? Agora, eu peço que vocês imaginem comigo aqui. Dá uma olhada só, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse funcionando aí, mas dá uma olhada nesse prédio que tem um cone aqui em cima. É o mesmo que está do outro lado aqui na foto. Olha só as lojas que tem, os espaços que tem aqui embaixo, na calçada. E eu pergunto para vocês, esse espaço atual, nessa calçada, com esses jardins, com todo esse espaço de pedestres, com o sol, vale mais por metro quadrado ou vale menos do que o mesmo espaço embaixo de um viaduto barulhento, passando um monte de carro, cheio de poluição e que nunca pega sol? Eu queria que vocês imaginassem o valor imobiliário do metro quadrado desses espaços que hoje estão de frente para desse jardim maravilhoso, uma área pública de uso da comunidade. Olha o que aconteceu aqui, olha a revolução que ocorreu no mercado imobiliário por conta dessa obra. Porém, a obra de demolir tudo, abrir o buraco, e construir tudo lá e depois fechar o buraco, demorou 6 anos. Durante 6 anos, evidentemente, que quem tinha negócio aqui nesse prédio e nos outros não conseguiu nada. As lojas tiveram que fechar, porque quem que ia num buraco desse tamanho, numa obra como essa, derrubando pontilhão, com riscos, com perigo, com todo tipo de poluição do ar, enfim. Foi um período muito difícil para essas pessoas. Porém, a única coisa que fazia com que essas pessoas sobrevivessem a um caos desse tamanho era ter uma noção de como a coisa ia ficar. Olha para isso. Dá uma olhada nisso. Agora, como eles iam saber de que jeito ia ficar? Se não tivesse um esquema muito bem feito
de comunicação, de manter a esperança, a chama acesa do que viria pela frente, das expectativas, das possibilidades. Inclusive, quem não teve condição de suportar e acabou vendendo, perdeu muito dinheiro, e quem comprou ganhou muito dinheiro. Isto é o que um prefeito, às vezes, tem que fazer. Quando a gente fala, e a musiquinha aqui do Mulheres Progressistas fala isso, né? Nós viemos para transformar. E as gestões progressistas têm a intenção de estabelecer progresso e transformação nas cidades. Mas essa transformação, ela precisa ser percebida pela população, ela precisa ser compreendida. As pessoas precisam visualizar isto antes que aconteça. Porque, senão, elas vão se opor a essas coisas. O problema que essas obras, que esses processos, esses projetos transformadores causam, eles são tão grandes que, se você não tiver esta leitura de futuro, de perspectiva, eles se tornam o maior obstáculo possível e dificultam todo o processo. Então, comunicação, gente, está diretamente associado a este compromisso que vocês assumiram de transformar os seus municípios. É preciso que a comunidade acompanhe, compreenda, entenda o que está sendo feito. E isto é estratégia de comunicação. Eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês. Esse é um gráfico de crescimento do nosso orçamento comparado com a inflação durante o período de 2005 a 2011. Eu saí da prefeitura em 2012. Mas eu queria mostrar para vocês esse gráfico, e vocês vão perceber que nós praticamente triplicamos a receita, a arrecadação, o orçamento do município em relação à inflação. Mas nós fizemos isso sem aumentar imposto. Nós melhoramos a arrecadação, mas nós não aumentamos imposto. A gente fez a correção da inflação, que é obrigatória por lei, o Tribunal de Contas não permite que a gente não faça pelo menos a correção, mas nós não aumentamos impostos nem alíquotas. A gente foi eficiente na arrecadação. E eu queria dizer para vocês que, quando nós assumimos a prefeitura, a gente tinha aqui uma inadimplência no IPTU que passava dos 40%. O que quer dizer isso? Do imposto lançado no carnê, a gente só recebia alguma coisa em torno de 60%, um pouquinho menos. O resto as pessoas não pagavam. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente conseguiu, usando a comunicação, o espaço que a prefeitura tem para conversar com a população, como que a gente conseguiu construir uma situação em que nós terminamos o mandato com uma inadimplência de menos de 10%, na casa de um dígito. E o que é mais importante, 75% do IPTU lançado nós recebíamos no primeiro mês do ano. À vista. Dinheiro no caixa para trabalhar o ano inteiro. Como que a gente conseguiu fazer isso? Em primeiro lugar, vamos entender o seguinte, que o imposto que as pessoas, o cidadão, reconhece e admite que paga para a prefeitura é o IPTU. Eles também pagam outros impostos, pagam o ITBI, pagam o ISS, mas eles não necessariamente ligam diretamente esses impostos com a prefeitura, o cidadão comum. Então, o que eles consideram que é imposto que eles estão pagando para a prefeitura é o IPTU. E quando eles não percebem um retorno, quando eles não notam que a cidade, a prefeitura, está retribuindo com serviços, com qualidade de atendimento, aquilo que eles demandam, eles resolvem parar de pagar o IPTU. É como uma espécie de punição e, ao mesmo tempo, uma relação de custo-benefício. Só não tá me dando retorno,
eu estou pagando e não está vindo nada de volta, então, para que pagar? Até porque existe na maioria das cidades brasileiras, infelizmente, lamentavelmente, e eu chamo a atenção das nossas vereadoras para isso também, lamentavelmente, existe um conceito de que a prefeitura deve fazer refis. Então, a cada final de mandato, lá vem uma lei de refis para isentar todo mundo, como se isso fosse uma maneira interessante, inteligente, populista de ganhar voto no ano da eleição. Assim que a gente assumiu a prefeitura aqui, nós cortamos por completo o refis. Zero refis. Por quê? Porque o refis faz com que o contribuinte que paga em dia se sinta um perfeito idiota. Ele é uma besta. Porque ele paga em dia, os outros que não pagaram vão esperar 2, 3 anos para pagar e vão pagar sem juros e sem correção, por causa do refis. Então, na verdade, o refis é um atestado de incompetência para o bom pagador. É um desestímulo às pessoas pagarem em dia. E isso vai aparecer lá no nosso indicador de inadimplência. Então, a gente já avisou logo no primeiro ano que não teria refis. Eu só pude garantir isso porque tinha uma maioria apertada, mas tinha maioria na Câmara, porque senão os vereadores teriam aprovado o refis contrariamente ao nosso entendimento. Mas nós conseguimos segurar e não teve refis. Então, as pessoas, quando ficam sabendo que não vai ter refis, aí ele já começa a parar para pensar que, bom, finalmente, agora vai ser correto a cobrança, agora é justo, então agora eu pago. E já tem um percentual de cidadãos que já começa a pagar por conta disso. Então, é muito importante nós fazermos a vinculação do IPTU com aquilo que a prefeitura está fazendo. Agora, é claro que nem tudo que a prefeitura faz, nem todos os serviços que ela presta, efetivamente são custeados pelo IPTU. Mas não importa. O IPTU é o imposto que o cidadão entende que pagou do bolso dele para a prefeitura. E aí o que a gente faz? Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos que traduzem a nossa estratégia de comunicação, como que a gente conversa com o eleitor, começando a mostrar para ele o que significa o IPTU para o cidadão e para a cidade. Vamos ver se a gente assiste esse vídeo aqui. Opa. Agorinha há pouco ele estava funcionando, então deveria funcionar, né? Opa. Agora vai funcionar. Agora vai. IPTU é Maringá com mais escolas para as nossas crianças. IPTU é Maringá com mais obras de infraestrutura. IPTU é Maringá com mais segurança. IPTU é Maringá com mais saúde. IPTU 2009. É Maringá melhor para você. Maringá, crescendo com cidadania. Ok, então a gente começou a fazer um vínculo, a mostrar para as pessoas que a escola, o posto de saúde, o asfalto, enfim, aquilo que a cidade está proporcionando vem do IPTU. Isso começa a fazer com que as pessoas façam um vínculo entre o imposto que ele paga para a prefeitura e o serviço que ele recebe. A gente também fez uma outra campanha mostrando aquilo que não é óbvio, que é importante, que consome recursos do IPTU, mas que não é totalmente perceptível por todas as pessoas. E que a gente demonstra onde que o dinheiro do cidadão, do imposto que ele paga, está sendo aplicado. Então, nós vamos ver agora um outro vídeo, um outro comercial, que mostra um pouco da parte interna, dos serviços internos da prefeitura, que não são necessariamente de conhecimento da população. Então, vamos lá. Opa. Não, desculpa. Eu ajudo. Não, perdão, eu estou mostrando o vídeo errado aqui. Aí,
O seu IPTU faz acontecer em Maringá. A sua contribuição, junto com soluções inteligentes e um investimento responsável feito pela Prefeitura, faz a sua vida e a de todos os maringaenses melhorarem cada vez mais. Como na informatização, que agiliza e deixa mais acessíveis à população todas as ações da Prefeitura. A Central de Compras e o Almoxarifado, que fazem a cidade economizar mais a cada ano. A pedreira, a usina de asfalto e o serviço de recapeamento constante, que fazem as ruas ficarem melhores. O viveiro municipal, de onde saem as plantas que fazem a cidade ficar mais bonita. Os centros esportivos, que fazem campeões no esporte e na vida. O atendimento às pessoas carentes, que fazem a cidade mais justa. E muitas outras obras e serviços da Prefeitura que o seu IPTU faz acontecer. Prefeitura de Maringá, trabalhando por uma cidade cada vez melhor. Então, aqui, eu quero só que vocês percebam que nós, nessa última cena, não percebi se deu para ver, já estava ali apontado 63% dos contribuintes pagando à vista. O que a gente mostrou nesse vídeo? Coisas que não necessariamente as pessoas têm conhecimento, não é percebido. O viveiro, onde as cidades, as ruas aqui são muito floridas, mas o viveiro ninguém conhece, ninguém foi lá. Só que ele precisa funcionar para poder manter a cidade florida. Da mesma forma, o sistema de informatização da Prefeitura, o nosso almoxarifado, que atende todos os postos de saúde, todas as escolas, enfim, coisas que as pessoas não conhecem, mas que a gente achou importante dar uma demonstração para que eles possam entender tudo que está por trás da Prefeitura e do imposto que eles pagam. E esse último vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, ele faz a última parte do processo, que é dar crédito às pessoas, ao cidadão. Não é que ele paga o imposto para o prefeito. Não. A gente quis quebrar um pouco esse conceito. Não se trata de pagar imposto para a prefeitura ou para o prefeito. Como que o IPTU significa benefício para a comunidade? Dá uma olhadinha nesse outro conceito de comunicação aqui. Eu ajudo a dona Flávia a fazer exercícios. Eu ajudo a Marina a se qualificar para o primeiro emprego. Eu ajudo o Dieguinho a ter todo o cuidado do mundo. Com o seu IPTU, você ajuda a Prefeitura de Maringá a realizar obras e ações que beneficiam a todos. Prefeitura de Maringá, construindo uma cidade cada vez melhor. Então, este conceito acabou transferindo para o cidadão o crédito por ter pago o IPTU. E as pessoas conseguiram entender que o IPTU está em tudo aquilo que a gente faz, que a gente vê, o IPTU também está naquilo que a gente não vê, mas também tem IPTU quando eu ajudo alguém a obter algum tipo de serviço público. E a gente conseguiu, com esse mecanismo de comunicação, demonstrar que uma pessoa está ajudando a outra. O IPTU não é uma coisa que você é obrigado a pagar para a prefeitura, ele é um instrumento pelo qual você contribui, de alguma forma, com algum outro cidadão, e outras pessoas estão contribuindo com você, com a sua necessidade. Então, essas estratégias de comunicação acabaram dando um resultado muito interessante, que é o que eu comentei com vocês. A gente saiu de 40 e pouco por cento de inadimplência para a casa de um dígito. E conseguimos arrecadar a maior parte do nosso IPTU daquilo que é lançado no carnê no primeiro mês do ano. Dinheiro no caixa disponível para a gente poder pagar fornecedor em dia e, com isso, reduzir o sobrepreço que estava embutido nas licitações, para a gente poder ter oferta de serviços. Todo mundo, com medo da prefeitura atrasar pagamento, acabava colocando sobrepreço, todo mundo que entrava na concorrência. Quando eles conseguiram finalmente entender que a prefeitura não atrasa nunca, ela sempre paga em dia, então mais empresas se interessaram em participar e o sobrepreço desapareceu. Ao contrário, passamos a ter, de fato,
redução nos valores daquilo que a gente comprava. Eu não sei se vocês perceberam, mas o nosso almoxarifado central é uma obra-prima, realmente vale a pena conhecer. Ele nos ajudou também a economizar muito dinheiro, porque fazemos compras centralizadas e armazenamento centralizado com distribuição centralizada de todos os produtos da prefeitura. Em síntese, esta mudança, esse impacto positivo na arrecadação, no caixa da prefeitura, nós acreditamos a uma boa estratégia de comunicação também. Se não tivéssemos a comunicação, a gente não teria tido um resultado como esse. Claro, nós investimos em tecnologia, nós melhoramos a máquina arrecadadora da prefeitura, no entanto, não teria sido suficiente para a gente arrecadar o que nós arrecadamos, da maneira como a gente fez, se não houvesse cumplicidade da sociedade, da população, para melhorar as coisas e melhorar o desempenho e o atendimento que a prefeitura faz à população. Isso aconteceu graças, evidentemente, a uma boa estratégia de comunicação. A comunicação serve para isso que a gente está mostrando para vocês agora, mas ela, obviamente, é fundamental em uma série de ações e de campanhas da prefeitura que, se não forem bem feitas e se não tiverem bom resultado, elas trarão prejuízo na outra ponta. Quer dizer, além de você não ganhar, ainda vai perder. E exemplos claros disso são as campanhas da dengue, as campanhas de vacinação. Cobrar que a população participe, que ela tome conhecimento de que vai ter a vacinação naqueles dias, e esse chamamento permite que a gente economize muito dinheiro na saúde quando a comunicação é bem feita. E existem outras formas de comunicação, que é a comunicação educativa, como, por exemplo, as campanhas de educação no trânsito. Nós aqui conseguimos aquela mesma façanha de Brasília, e tivemos aqui o engenheiro Miura, que foi o mesmo que implantou em Brasília, foi o lugar mais emblemático do Brasil, a oportunidade das pessoas atravessarem a rua na faixa em segurança, na certeza de que você colocou o pé na faixa, o carro vai parar. A gente conseguiu implantar isso aqui em Maringá, deu um resultado extraordinário, e as campanhas de educação no trânsito, de modo geral, produziram uma redução muito significativa nos acidentes. Agora, redução nos acidentes de trânsito significa muito dinheiro economizado na área da saúde, muito dinheiro. E significa outras pessoas terem a oportunidade do atendimento médico. Porque quando um motoqueiro é atropelado e ele está todo quebrado, ele vai para o hospital e imediatamente ocupa um leito de UTI por um longo tempo. Ele fica lá um bom tempo. Quando uma pessoa é atropelada, eles vão, fazem cirurgia e vai para a UTI. E isto tudo custa muito caro para o sistema público de saúde, mas é uma despesa que poderia ter sido evitada. E o que pode fazer dar resultado e ter êxito na redução, por exemplo, de acidentes de trânsito, é boa estratégia de comunicação, boas campanhas educativas, para que as pessoas comecem a compreender e comecem a tomar outro tipo de atitude. Então, é muito importante a gente ter também os recursos disponíveis para aquilo que é obrigatório, a gente tem que fazer. Educação ambiental, educação de trânsito, preparar as pessoas para as campanhas voltadas para a saúde preventiva e para a promoção da saúde, tudo isto representa um pequeno investimento de um lado e um grande retorno do outro. É desproporcional o que a gente investe em publicidade e o que a gente recolhe com economia, com redução de gastos na outra ponta. Então, a estratégia de comunicação precisa contemplar essas coisas, isto é fundamental e é essencial para que a gente organize o caixa da prefeitura. O secretário da Fazenda, no começo, ficava incomodado de gastar o dinheiro com a publicidade, até que ele começou a perceber que a
publicidade, a campanha, a comunicação era o maior aliado dele mesmo. Em primeiro lugar, ele era o primeiro que seria beneficiado. Então, a partir daí, a gente nunca mais teve problema com a verba e a liberação dos recursos para a comunicação. A gente fez uma coisa aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, porque deu muito certo. E estabeleceu um mecanismo de confiança muito forte na população. Eu, como comentei com vocês, quando a gente pegou a prefeitura, nós assumimos aqui, a prefeitura estava numa situação financeira muito ruim, literalmente quebrada, a cidade muito detonada. E foi difícil, e eu tenho certeza que muitas das prefeitas que estão nos ouvindo agora podem ter passado por uma situação semelhante. Durante a campanha, você assumiu uma série de compromissos com a população, mas na hora que você sentou na cadeira, você descobriu que o negócio era mais complicado, que tinha uma série de informações que não te contaram antes. Você não ficou sabendo no período da eleição, e agora tem um monte de buraco para tampar. E as coisas que você se comprometeu a fazer vão ter que esperar um pouco, porque vai ter que primeiro acertar o caixa, primeiro organizar as finanças da prefeitura. Aconteceu isso comigo. E nós tivemos um atraso na entrega daquilo que a gente se comprometeu a fazer, porque primeiro tivemos que organizar o caixa, resolver os problemas da prefeitura, e a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso num próximo módulo. Mas eu fiz um trabalho aqui, usando a nossa relação com o partido, que eu gostaria de mostrar para vocês, porque o resultado foi interessante. Como a gente não pode fazer propaganda nem publicidade nossa, pessoal, com o recurso da prefeitura, isso não é permitido, a gente trabalhou com o partido. E aí nós produzimos esse material aqui. Isso aqui é um relatório mostrando que 80% dos compromissos de campanha tinham sido cumpridos nos primeiros 18 meses de gestão. E aí, aqui dentro, a gente fez por capítulo: saúde, educação, na infraestrutura, tudo que foi feito na cidade. É uma revistinha bem simples, ela deve ter aqui umas 20 páginas, talvez, não mais do que isso. Exatamente. Silvio, Oi. Você tem esse material digital? Tenho, eu vou passar para você depois. Tá. Esse Okay. e o outro material que eu vou mostrar para vocês também. Até porque eu tenho a impressão que quando eu mostro assim, sai tudo invertido aí, né? Não, tá, dá para ler, dá para. É porque aí a gente manda esse material junto com o link da live de hoje no e-mail e no WhatsApp. Perfeito. Mas este material era uma prestação de contas para a população que foi pago pelo partido. O nosso diretório bancou isso. Porque aqui o nosso interesse era mostrar realmente o que a nossa administração tinha feito. Então, aqui a gente tinha que colocar a cara do prefeito, do vice-prefeito, nós tivemos que identificar os nossos compromissos de campanha, coisa que eu não posso fazer com materiais produzidos pela prefeitura. Eu não posso vincular as obras e os serviços que a prefeitura está fazendo aos compromissos da campanha. Isso é proibido por lei. Então, o primeiro material que nos permitiu mostrar para a população que a gente estava honrando os compromissos, apesar dos problemas que nós tivemos, foi uma parceria com o partido. E é uma sugestão que eu gostaria de compartilhar com vocês. De repente, o ano que vem, a hora que as coisas já estiverem organizadas, que você já tiver condição de mostrar o serviço, elaborar um relatório, uma revistinha de prestação de contas, é uma coisa simples, e ver se o diretório local do partido pode ajudar a bancar isto. E este material nós distribuímos de casa em casa. Não foi apenas a elaboração, a produção, mas nós contratamos a entrega deste material de porta em porta, em todas as casas da cidade. E isto, obviamente, se a pessoa não quiser ler ou é adversário nosso, tudo bem.
mas está lá. A prestação de contas foi feita. E você, prefeita, pode depois dizer isso. Né? Você pode falar, olha, a prestação de contas foi feita e foi entregue. A partir daí, obviamente, você tem um outro tipo de entendimento e boa parte da população começa a estabelecer uma relação um pouco diferente, porque até então é muita cobrança. Ah, prometeu, não fez, não entregou, fica botando a culpa no outro. Então, a cobrança precisa de uma resposta. Essa foi uma das estratégias que a gente adotou para poder demonstrar para a população, no começo da gestão, aquilo que a gente tinha feito. A outra coisa que nós fizemos, e eu quero mostrar isso para vocês também aqui agora, esta aqui, nós já fizemos como material da prefeitura, um material custeado com recursos da comunicação, das nossas verbas de comunicação, e você percebe que isso aqui já é um calhamaço, né? Aqui já é um livro, praticamente. Esse material nós fizemos de 2 em 2 anos, durante os 8 anos de mandato, nós fizemos esse material de 2 em 2 anos, e esse aqui já tem 150 páginas, é um material em papel couché, é realmente um livro quase. E esse livro é uma prestação de contas em detalhe, setor por setor da prefeitura. E começa com as finanças. Por isso que a gente chama de finanças e atividades. Começa pelas finanças. Porque, evidentemente, nós estamos lidando com o dinheiro da população. É assim, como se a população, o contribuinte, é o acionista da empresa que administra a cidade dele. Ele é um acionista. E o acionista tem direito a um relatório de atividades, ele tem direito a um relatório financeiro, para saber o que está sendo feito com o recurso que ele tem direito, ele é acionista da cidade. E nós partimos para elaborar esse material. De 2 em 2 anos, a gente elaborou esses relatórios, e esses relatórios também foram entregues de casa em casa. Foram entregues para todo mundo da população, como prestação de conta. Aqui, evidentemente, não aparece o nome do prefeito, não tem nenhuma fotografia do prefeito. Não há nenhuma possibilidade de alguém vincular um material deste com propaganda política feita com dinheiro público. E olha que tem muita fotografia aqui. É até difícil da gente achar fotografias de eventos, de inaugurações e coisas assim que o prefeito não apareça. Mas é importantíssimo que neste material não exista nenhuma possibilidade de ser identificado como propaganda pessoal. É um relatório exclusivamente de prestação de contas, que, aliás, é obrigação da administração fazer. Então, este material, a gente vai passar o link para vocês, da versão virtual dele, vocês terem uma noção de toda a profundidade, o grau de detalhamento que nós pusemos nesse material. Também, obviamente, a gente deu para consultório médico, consultório de dentista, e fica lá na sala de espera, que de alguma forma alguém vai ter a curiosidade de passar os olhos e dar uma vista de olhos, né, no que está sendo feito. Até porque é um relatório de prestação de contas financeiro da prefeitura para a população. Uma outra estratégia que a gente adotou, e essa foi feita no final da primeira gestão, é nós mostrarmos para as pessoas aquilo que eles ainda não têm condição de ver. E deixa eu ver se eu abro aqui para mostrar a vocês. Aliás, esse aqui é um material interessante. Nós usamos tecnologia para melhorar o nosso relacionamento com a população e para economizar dinheiro. Até o ano de 2006, aqui em Maringá, foi o segundo ano da minha primeira gestão, nós ainda tínhamos carnê de IPTU, o carnê mesmo, aquele bloquinho que tem várias folhinhas para pagar o IPTU por mês, e aquilo nos consumia um recurso importante, porque eram mais de 120 mil carnês que a gente precisava imprimir, com a capa, contra a capa, 12 parcelas dentro, mais a parcela com desconto para pagamento à vista, e
E isso tudo custava, na época, R$250 mil só para imprimir o carnê. E depois, como ele é pesado, o negócio era mais de 200 mil para entregar o carnê. Em 2007, nós já começamos com o processo de informatização e a gente já não tinha mais carnê de IPTU. Nós tínhamos só essa folhinha que vocês estão vendo aqui, onde a pessoa recebia o equivalente para pagar a primeira parcela, a parcela integral com 10% de desconto em fevereiro, ou a parcela única de 15% de desconto para pagar em janeiro, ou, se ele não quisesse pagar à vista, o boleto para pagar a primeira parcela do IPTU vinha aqui. Isso aqui é uma folha de papel dobrada só. E tem aqui as instruções de como que você pode pagar o seu IPTU online. Pagar pela internet. Receber os boletos, e aí você, se quiser imprimir o boleto para levar no banco para pagar, você pode imprimir na sua impressora mesmo. Quer dizer, cada pessoa imprime o seu, e só imprime quem quiser, e quem não quiser, pelo celular mesmo. Vai no banco e paga, ou paga pela internet bank. O que aconteceu com isso? Esta iniciativa foi uma das mais importantes contribuintes para a gente aumentar o pagamento, o recebimento à vista do IPTU. E eu explico por quê. Nós estamos aqui a 500 quilômetros do mar. Não tem praia aqui. Mas tem muita gente que vai para a praia nas férias, tem casa na praia, e vai para a praia nas férias. E essas pessoas, elas não estão aqui no mês de janeiro, que é quando a gente entregava o IPTU nas casas. Então, o carnê chegava na casa da pessoa, se ela tem casa na praia, ou se ela tem dinheiro para ir passar as férias na praia, ela também tinha dinheiro para pagar o IPTU à vista, com 10% de desconto ou 15% de desconto. Mas ela está na praia e o carnê está aqui. Então, ela não podia pagar. Ainda que tivesse dinheiro para pagar, não poderia pagar. Quando a gente implantou o sistema de carnê online, essas pessoas lá da praia baixavam o boleto e pagavam lá mesmo. E isso nos deu um salto no recebimento à vista muito expressivo. Tão expressivo que deu um retorno muito grande sobre o que a gente investiu. Na verdade, o que nós investimos em termos de tecnologia só para fazer a cobrança eletrônica, a economia na impressão do carnê já tinha pago. E o restante veio como lucro nesse processo. Então, cidades que ainda têm o carnê impresso de IPTU, e eu sei que muitas não têm mais, mas as cidades que ainda têm poderiam pensar nessa alternativa, porque eu posso atestar para vocês, funciona muito melhor do que vocês podem imaginar. Uma outra estratégia que a gente adotou de comunicação foi ouvir o cidadão. Dar crédito para o contribuinte. E o que a gente adotou aqui em termos de estratégia de comunicação foi uma coisa que nós denominamos de espaço da cidadania. O espaço da cidadania era uma reunião na rua, que a gente fazia no meio da rua, literalmente no meio da rua mesmo. Nós bloqueávamos uma rua, uma quadra da rua, num determinado bairro, colocávamos os cones ali, ficava impedido o trânsito, colocávamos essas tendas e aproximadamente 300 cadeiras na rua. E convidávamos as pessoas para uma conversa com o prefeito. O Espaço Cidadania nós fazíamos uma vez por mês. Escolhíamos um bairro que normalmente, na minha escolha, na minha estratégia, era o bairro que mais tinha reclamação. Onde que as pessoas estão reclamando mais? No bairro tal, porque está sem asfalto, tem bairro, tem poeira, então é lá que nós vamos. A gente vai onde as pessoas têm o que cobrar da prefeitura. E qual era a nossa estratégia? Primeiro, os convites eram enviados pelas creches, pelos postos de saúde, pelas escolas municipais, aonde a gente tinha, naquele bairro, naquela região onde iria acontecer o Espaço da Cidadania,
a gente mandava entregar um convite impresso, que as professoras entregavam para os pais, o pessoal do posto de saúde entregava para os pacientes, e ali tinha um convite. Falava, no dia tal, às tantas horas, 8 horas da noite, era sempre às 8 da noite, o prefeito vai estar aqui no bairro, ali em frente da igreja, naquele endereço, naquela rua, venha conversar com o prefeito, venha cobrar do prefeito aquilo que você quer, venha fazer a sua reivindicação para o prefeito. E, neste momento, às 8 horas em ponto, eu chegava lá e eu fazia uma breve prestação de contas. Aí vocês estão vendo na foto, eu estou fazendo uma prestação de contas no telão para a população daquilo que a gente está fazendo no bairro deles e também um pouco do que a gente está fazendo na cidade. Porque quem mora, às vezes, no bairro não sabe o que a prefeitura está fazendo do outro lado da cidade. Ele não vai lá, ele não tem contato, então eles não sabem o que a gente está fazendo. E ficam com a impressão de que se eu não estou fazendo o suficiente no bairro dele, então eu não estou fazendo nada em lugar nenhum. E isso não é verdade. Então, a gente aproveitava esse momento para fazer uma breve prestação de contas e depois, na sequência, eu começava a responder as perguntas. O convite, que era impresso, ele tinha um formulário picotado com um espaço para as pessoas fazerem pergunta. Então, estava escrito lá, se você não puder ir, mande a sua pergunta, coloque aqui na escola, no posto de saúde, numa urna específica do Espaço da Cidadania, e a sua pergunta vai ser respondida pelo prefeito. O que a gente aprendeu nisso? Que 70% da preocupação do bairro é a mesma coisa. 70% das perguntas que vinham eram sobre o mesmo assunto. Elas vinham de forma diferente, mas o assunto era aquele. Então, na hora do Espaço da Cidadania, eu terminava a minha prestação de conta e começava a responder as perguntas. Começava pela pergunta que tinha mais gente ali interessada em saber. E dava uma explicação. Se o asfalto não chegou, por que não chegou? Qual é a perspectiva? Quando pode chegar? Quais são as circunstâncias que levam a gente a poder ou não poder fazer o asfalto em determinado lugar? É um direito do cidadão saber. Não adianta a gente ficar se escondendo dessas coisas. A gente tem que explicar o que está acontecendo. E isso sempre dá muita gratificação. Ainda que você não entregue o asfalto, pelo menos a pessoa está sabendo o que está acontecendo, ele está sabendo do esforço que a gente está fazendo, ele está entendendo que isto é uma circunstância que vai ser superada em algum momento e a gente vai poder entregar aquilo que está prometido. Bem, terminado de responder as perguntas por escrito, aí vinha a parte mais perigosa dessa estratégia, que era abrir o microfone para quem quisesse falar. Aí qualquer pessoa podia falar qualquer coisa. Então, aí é um pouco perigoso, porque a gente não sabe o que vem, né? Pode ter, como é no meio da rua, pode ter gente de adversário político, pode ter pessoas que estão realmente incomodadas, porque a prefeitura pisou na bola com eles de uma maneira muito complicada. Então, a gente não sabe o que vem. E por essa razão, eu ficava segurando o microfone. Você não pode entregar o microfone para a pessoa, senão a pessoa começa a fazer um discurso, não para mais, e você não tem como tirar o microfone dela. Então, eu ficava segurando o microfone e a pessoa fazia a sua colocação. O que eu posso dizer para vocês? Não tenham medo disso. Não se preocupem. Porque quando você convida o teu povo que votou em você, para quem você trabalha, para vir conversar com você, quando que eles têm a oportunidade de falar com o prefeito? É muito raro, mas quando você convida eles para virem, a maioria esmagadora das pessoas que estão indo lá, elas querem a oportunidade de poder falar com o prefeito, ouvir o que o prefeito tem a dizer, fazer alguma pergunta. Eles não estão lá para te prejudicar, para te criticar e para te jogar pedra. Eles, na verdade, se sentem honrados por terem merecido a presença do prefeito lá para conversar com eles, para bater papo com eles, para ajudar a resolver os problemas. Aconteceu de adversário político querer armar uma saia justa para mim? Aconteceu. Quase todas as vezes acontecia. Mas o que a gente aprendeu também é que quando alguém vai numa situação dessa, querendo encurralar o prefeito, querendo botar uma saia justa no prefeito, querendo complicar as coisas, as pessoas de bem que estão ali e que foram lá para uma reunião séria,
elas se encarregam de desviar, de desligar, de desconectar essa pessoa da reunião. E eles mesmos falam, cara, nós viemos aqui para conversar com o prefeito, esse assunto aí você vai lá resolver, nós viemos aqui para criticar, a gente quer saber como é que resolve. Eles mesmos se encarregam de acabar com esse risco, com esse desconforto. Então, eu fiz isso durante os 8 anos de mandato, não me arrependo em momento nenhum, muito pelo contrário. Foi uma oportunidade de estabelecer canal direto de comunicação para a gente poder entender um pouco como que o calo dói no pé do nosso cidadão, da pessoa para quem a gente está trabalhando, a pessoa com quem nós temos que, de alguma forma, produzir resultado, dar satisfação. E o Espaço da Cidadania foi uma estratégia, no meu entender, extremamente importante. E toda essa estrutura que vocês viram aí, ela era feita com recurso da comunicação. Era a nossa estratégia de comunicação que montava isso, o aparelho de som, toda a estrutura necessária para isso. E os convites eram feitos também com carro de som. No dia anterior à reunião e no dia da reunião, o carro de som passava por todo o bairro, onde a gente estaria, avisando as pessoas, não esqueça, amanhã às 8 horas o prefeito vai estar aqui. E a reunião decorria das 8 às 10 da noite, rigorosamente. Começava às 8 em ponto, terminava às 10 em ponto. Para a gente poder honrar os compromissos, para poder respeitar a lei do silêncio, né, a partir das 22 horas. Mas eu recomendo, prefeitas, eu recomendo. É uma estratégia que faz muito bem para a gente. Ajuda a gente, que é gestor, a ter o pé no chão. Que quando a gente está dentro do gabinete, é tanta coisa para resolver, tanto problema administrativo, tanta visita, tanta empresário e vereador que você precisa atender, você acaba desconectando-se da realidade do teu povo, das pessoas que estão lá no bairro, das pessoas que efetivamente precisam da prefeitura. Então, esta estratégia me permitiu manter o contato, estabelecer vínculo com a população. Faça do seu jeito, põe o nome que você quiser, estabeleça da maneira como você quiser, mas coloque na sua estratégia de comunicação algum tipo de relacionamento pessoal com os cidadãos que você representa e para quem você trabalha. Aqui tem uma estratégia, e essa foi a que eu comecei a falar agora há pouco, que eu inverti a ordem dos slides, onde nós fizemos uma prestação de contas no final da primeira gestão, dos primeiros 4 anos. E o que a gente percebeu? Que, às vezes, nós estamos fazendo uma obra, a gente está construindo uma escola, uma creche, um posto de saúde, qualquer obra, num determinado lugar, e aí tem lá um tapume em volta da obra, e as pessoas sabem que está escrito na placa lá que vai ser uma escola, vai ser isso, vai ser aquilo, mas eles não têm muita clareza de como será esta obra. E, às vezes, como para nada existe unanimidade, as pessoas acabam, às vezes, questionando uma série de coisas, eu achei que era importante a gente mostrar para as pessoas o que é que a gente estava produzindo para eles antes de ficar pronto. No último ano da primeira gestão, nós fizemos uma exposição, alugamos um barracão e fizemos uma exposição daquilo que estava sendo feito e daquilo que estava programado para ser feito. E por que eu fiz isso no final da última gestão? Porque a gente não sabia quem ia ganhar a eleição. Mas era importante que a população se apropriasse dos projetos e das obras que estavam em andamento, mesmo que elas não fossem concluídas na nossa gestão, para não deixar parar. Sabendo o que estava previsto, sabendo o que estava planejado, eles não deixarem parar numa outra gestão, se ganha um adversário da gente que é contrário e que não aceita terminar aquilo que a gente começou, ou não aceita implantar aquilo que a gente projetou. Então, um videozinho aqui que mostra um pouquinho do que tinha dentro desse barracão. E eu queria que vocês reparassem, logo na abertura, logo no comecinho, a gente já causou um impacto. Na entrada do barracão, era um espaço assim escuro, onde tinham livros virtuais. E as pessoas interagiam com o livro.
só passando a mão na frente de um sensor, a imagem na frente deles mudava de página. E às vezes a gente tinha na primeira página o terreno, aonde que as pessoas reconhecem um terreno em um determinado bairro, quando ele vira a página, como vai ficar a obra neste terreno quando ela ficar pronta. E depois, o que vocês vão perceber aqui também é que a gente criou mecanismos interativos, onde as pessoas interagiam com as obras que a prefeitura estava fazendo. Um painel, por exemplo, do antes e o depois. As fotos de como estava a situação antes e depois da intervenção que a prefeitura fez. E a gente também pegou aquelas obras mais importantes, as obras mais impactantes, que não dava mesmo para terminar, obras que ainda estavam no alicerce ou na fundação, escavando buraco, e a gente fez maquetes, mostrando como que essas obras ficariam depois. Dá uma olhadinha aqui que eu acho que vocês vão gostar dessa ideia. Agora só falta não funcionar, né? Legal, né? Essa aqui é uma das coisas que chamou muita atenção. A gente ampliou uma fotografia aérea da cidade e colocamos no chão com uma película, onde as pessoas andavam em cima da cidade, mas é uma foto de satélite que permitia as pessoas encontrarem a casa delas. Dava para ver os imóveis. Então, as pessoas conseguiam identificar a sua casa, a empresa onde ele trabalhava, a escola onde as crianças estudavam, e enxergar a cidade de cima, andando em cima da fotografia. Isso fez um sucesso extraordinário. Nem foi tão caro assim, mas deu
um resultado muito grande. E nessa obra, nessa fotografia, a gente foi capaz de mostrar em toda a cidade aonde nós estávamos fazendo intervenções, que tipo de obra a gente estava executando, em que lugares da cidade, o que permitiu às pessoas compreenderem que a administração estava presente em todos os lugares do município. Este pavilhão foi uma estratégia de comunicação, gente, que valeu muito. Ele realmente deu um resultado extraordinário. Porém, como é que eu ia fazer um negócio desse se eu não tivesse recurso de comunicação? Verba de comunicação. Um investimento desse tamanho, de prestação de conta também, de envolvimento das pessoas. Esse outro aqui é um exemplo interessante. Isso aqui era uma caixa com quebra-cabeça. Aqui dá para vocês verem, por exemplo, o que estava no fundo era um mapa de um determinado bairro, marcando um terreno. Então, tinha o nome das ruas aqui, o nome do bairro, e estava marcadinho aqui um terreno. E a gente perguntava, você sabe o que a prefeitura está construindo nesse terreno? E as crianças pegavam pedaços de um quebra-cabeça, nessa caixinha do lado, e eles iam montando o quebra-cabeça com a perspectiva da obra que seria feita ali. E olha, o que eu posso dizer para vocês é que a criançada ia buscar os pais no pavilhão, descobrir onde é que está o pai e a mãe, para mostrar. Eles estavam, na verdade, mostrando a sua habilidade de montar um quebra-cabeça. É isso. Mas, para nós, foi a oportunidade dos pais entenderem o que a prefeitura estava fazendo no bairro deles, o que estava sendo feito em obras espalhadas pela cidade inteira. Era um brinquedo, mas um brinquedo muito sério. Um brinquedo que, efetivamente, nos ajudou a mostrar para a população o trabalho que a gente estava fazendo. E, finalmente, uma última estratégia de comunicação que deu um bom impacto para a gente é o material escolar. A gente entrega aqui o kit escolar com os cadernos e nós entregamos kits personalizados. Os cadernos são da cidade de Maringá. Aqui eu tenho cadernos de outras cidades para mostrar como é que funciona. Esses cadernos são personalizados, a capa e a contracapa. Na contracapa, a gente colocava programas, projetos, obras que estavam sendo feitas na área da educação, programas feitos com as crianças. Esse material distribuído, os cadernos que as crianças recebiam de matemática, de português, eram personalizados. E uma das coisas importantes, a gente adotou capa de caderno feito com lâmina de PET reciclável. O caderno, além de ser um instrumento de comunicação da prefeitura com a comunidade escolar, pais, professores e alunos, ele também era um instrumento de educação ambiental. Aqui está escrito neste caderno, por exemplo, que este caderno usou 3 garrafas PET para produzir a lâmina da capa dele. Então, nós transformamos o que as crianças estavam jogando no lixo em material escolar. E isso deu um despertar muito interessante, porque as pessoas perceberam que a garrafa, que aparentemente é lixo, que você joga em qualquer lugar, na verdade, poderia ser transformada em material educacional, material escolar para os seus próprios filhos. Isso abriu as portas para a gente fazer campanhas muito bem-sucedidas na área de reciclagem, de coleta seletiva. Então, gente, existem várias formas da gente fazer esse tipo de estratégia de comunicação. E eu posso dizer para vocês que o resultado disso é mágico. O que isso constrói de relacionamento entre a sociedade e a gestão pública é mágica. Só que a mágica está fora da sua zona de conforto. A mágica vai exigir que você saia da sua zona de conforto, que você crie coisas diferentes, que você tenha uma equipe na sua agência extremamente criativa, que compreenda a situação do seu município e que você tenha garra, disposição e coragem para enfrentar os adversários políticos que querem te convencer a cortar o dinheiro da publicidade. Não faça isso. A publicidade, a propaganda, a comunicação é fundamental para uma boa gestão. É fundamental para ter bons resultados na gestão pública. Esse era o meu comentário de hoje, e se tiver alguma pergunta, com o maior prazer, eu gostaria de me colocar à disposição para responder. Espero
que tenha sido, no mínimo, desafiador e provocativo para vocês pensar em estratégia de comunicação da sua gestão. Mas foi excelente, Silvio. Eu não sou gestora de prefeitura municipal, mas as ideias são sensacionais. Inclusive, eu queria só te deixar aqui o relato. Esse final de semana eu tive um compromisso em Maringá, eu não conhecia a cidade. Passei o final de semana agora do feriado lá e eu fiquei muito impressionada com a qualidade da cidade, né? Com o que a cidade oferece e a qualidade de vida que as pessoas têm lá. Deu até um pouquinho de inveja. Ellen, você veio na minha cidade e não me falou. Mas foi corrido, Silvio. Foi muito corrido. Me perdoa, mas foi muito corrido. E eu passei um dia e meio só em Maringá, e aí eu assim, quis conhecer muito a cidade, e eu fiquei muito impressionada com a qualidade de vida que as pessoas têm lá. E assim, o que me impressionou é que todas as idades, né? Academia de terceira idade, os parques, o bosque, o Parque da Pedreira me impressionou muito, assim, a inteligência com que ele foi formatado. E assim, é realmente de parabéns, como eu te disse, deu um pouco de inveja de vocês. Bom, a gente tem uma pergunta aqui de uma prefeita gaúcha que eu recebi pelo WhatsApp. Ela ficou muito interessada na questão do almoxarifado central. Ela pediu assim, Silvio, são todos os produtos de todas as secretarias, é tudo centralizado mesmo? Falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, prefeita, tudo está centralizado num único almoxarifado. Desde remédio, alimento, material escolar, tudo, pneu, ferramenta, está tudo no mesmo lugar. E isto foi uma sugestão que nos foi feita pela sociedade civil, pelo setor privado, que um presidente de uma rede de supermercados, ele era o presidente da associação comercial e ele nos ajudou dizendo que na rede de supermercado tem de tudo, tem de comida, material de limpeza, tem qualquer coisa. E é muito fácil você perder produtos por prazo de validade se você não colocar na gôndola do mercado. Então, tudo tem que ser informatizado, tudo tem que ser cuidadosamente acompanhado com métricas, com orientação precisa. Então, diante disso, ele sugeriu que um consultor deles, especializado nisso, visitasse todos os almoxarifados da prefeitura. Prefeita, nós tínhamos 17 almoxarifados, acredita uma coisa dessa? Cada secretaria tinha um ou dois, a Secretaria de Educação tinha mais de um, a Saúde também tinha mais de um, e todos esses almoxarifados foram reunidos num lugar só. As compras foram feitas de forma centralizada, embora cada secretaria tenha a sua dotação, mas o edital saía para todo o produto da prefeitura inteira, depois cada pedaço pago, evidentemente, com a dotação específica, mas isso nos ajudou muito. A gente procurou ver se tinha algum desse tipo no Brasil, não tinha nenhum. Aliás, deixa eu ver se eu localizo aqui rapidamente, e eu já vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu estou falando. Deixa eu verificar aqui. Eu tenho quase certeza que eu consigo mostrar para vocês um... Enquanto o Silvio procura, só para quem deixou o telefone de WhatsApp, amanhã a gente vai enviar o link e o material da live de hoje. Aqui, tá dando para ver aí? Dá sim. Então, esse é o nosso almoxarifado central da prefeitura. E ele é totalmente informatizado. Tudo que entra e tudo que sai, código de barra, e ele vai criando, por inteligência artificial, ele vai criando métricas. Então, o computador faz sozinho isso, sabe? Ele já vai dizendo qual é o consumo, divide pelo número de funcionários de cada secretaria e já vai te dando uma métrica. Então, quando ele cria uma média de consumo, quando uma determinada secretaria pede alguma coisa fora da média, o computador não aceita a requisição. Então, alguém da secretaria, o secretário, o diretor, tem que entrar com uma senha e explicar por quê.
que está sendo feita uma solicitação fora do consumo médio. É claro que isso nos ajuda com uma restrição que é feita pela máquina, que a gente jamais conseguiria fazer individualmente. E uma outra coisa muito importante, depois que a gente implantou esse controle, esse almoxarifado, nunca mais a gente jogou fora nenhum produto por perda de prazo de validade. Nunca mais compramos o que a gente não precisava e nunca mais deixamos de comprar aquilo que era absolutamente necessário. Porque o próprio sistema já vai avisando a gente, baseado no estoque e baseado na média de consumo, que é histórica, ele já sabe quando que vai acabar. E ele sabe se o produto foi comprado por registro de preço, por licitação, seja lá o que for, e quanto tempo leva o processo de licitação, de compra. Então, cruzando a informação do estoque com a curva de consumo médio e o prazo para a gente fazer o processo, o computador já nos avisa antecipadamente, está na hora de iniciar o processo desse tipo de produto, porque dentro de tanto tempo vai acabar e o processo leva tanto tempo para ser concluído, se não começar agora vai faltar. Então, é muito interessante, hoje vem muitos secretários de finanças, prefeitos, que vêm aqui visitar o nosso almoxarifado e entender como é que isso funciona, e a senhora está convidada, se tiver interesse de vir aqui, a gente terá o maior prazer em organizar aqui para que a sua visita seja feita e você possa ter uma ideia de como funciona um almoxarifado central. Perfeito. Silvio, tem uma outra pergunta aqui falando o seguinte: a Secretaria de Comunicação, na sua gestão, era responsável também pela comunicação interna com os servidores, ou isso era a cargo dos secretários comunicar aos servidores o que estava sendo feito? Isso depende, mas nós não tínhamos uma secretaria de comunicação, a gente tinha uma assessoria vinculada ao gabinete do prefeito, mas era uma assessoria, não tinha estrutura de secretaria, mas a comunicação da prefeitura com os funcionários, com o corpo de servidores, era também estruturada pela assessoria de comunicação. Agora, as comunicações administrativas, essas cada secretaria fazia a sua. Agora, a maneira como a gente, digamos, envolvia os servidores no processo, isso fazia parte, sim, da nossa estratégia de comunicação e era feito pela assessoria. Aliás, uma coisa importante, nós fizemos várias campanhas para envolver os servidores no compromisso nosso com a população. E a maneira de fazer isso era mídia, na televisão, na internet, mostrando para a população o trabalho deles. Quando a gente dava crédito para eles, que a cidade está indo bem, nossos indicadores estão altos, a gente fazia uma campanha mostrando que o mérito não era do prefeito, o mérito era dos servidores. E isso, obviamente, cativa, isso envolve, isso faz com que eles se sentissem cada vez mais comprometidos com o resultado. É verdade. É uma pergunta da Fátima. Boa noite, Silvio. Como poderíamos construir cidades inteligentes com áreas subterrâneas que possibilitem uma melhoria na mobilidade urbana e melhor qualidade de vida em cidades banhadas por rios? Como exemplo, aqui em Lauro de Freitas, na Bahia, onde temos 3 principais rios que passam pela cidade. Assim, você pode me dar alguma ideia se há um investimento de porte pequeno que eu possa reestruturar de uma forma segura? É o seguinte, nós vamos tratar de cidades inteligentes e de projetos estruturantes em outro módulo. Então, eu preferia poupar essa resposta para um outro módulo, mas eu quero fazer o seguinte, depois a Ellen me passa o seu contato, e eu vou lhe mandar algumas informações específicas sobre isso. Cidades que estão próximas do litoral ou que têm rios, é bem mais complicado você fazer obras subterrâneas. Às vezes, é tão mais caro que não compensa. A gente precisa avaliar. Eu, como não conheço a realidade, eu já estive em Lauro de Freitas, mas eu não conheço a realidade do município, das demandas e das necessidades, então a minha opinião aqui não seria de muita valia. Mas, genericamente, nós vamos tratar do assunto de mobilidade urbana no módulo de cidades inteligentes.
que a gente vai ter mais para frente um pouquinho. Então, eu lhe recomendo, se puder, assista esse módulo também, e a Ellen me passando o seu contato, a gente pode estabelecer algum diálogo direto aqui, onde eu talvez possa lhe ser útil com algumas informações sobre isso, sobre estrutura de mobilidade, particularmente para os municípios. Então, Fátima, por favor, coloque o seu celular aqui no nosso chat, aqui, que eu já imediatamente passo o seu contato para o Silvio. Nós estouramos o tempo, Silvio, quero te agradecer imensamente por mais uma aula com tanta informação de qualidade, que eu particularmente gosto e aprendo muito, tanto que eu anoto tudo, faço um rascunho, porque é muito importante que a gente possa ter essa ideia. A comunicação hoje ela é aplicada em todas as carreiras, né? Então, por exemplo, algumas ideias que você mostrou ali no vídeo, na exposição que vocês fizeram, eu já captei algumas para incorporar, né, na minha área de trabalho. Então, te agradeço imensamente, mais uma vez. Pessoal, não se esqueça, a nossa próxima live vai ser dia 10 de novembro, com o tema capacidade de investimento. O palestrante vai ser o Afonso Vale. Então, quero agradecer você novamente, Silvia, em nome da nossa presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, deputada federal Iracema Portela, do nosso presidente em exercício, deputado federal André Fufuca, também do nosso líder de governo e tesoureiro do partido, deputado federal Ricardo Barros, e ao nosso presidente da Fundação Milton Campos também, deputado federal Covatti Filho. Em nome deles, eles que nos ajudam e apoiam o movimento das mulheres para que tudo isso aconteça. Então, boa noite a todas, obrigado pela participação, e amanhã a gente envia o material para vocês. Obrigada, até mais. Obrigada, Silvia. Tchau. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Mulheres